certinho? Sim, ok. Podemos iniciar, então? Uhum. Então, ok. Pode iniciar. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosemary Ferreira. Eu sou aluna de Engenharia de Computação e apresento meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título uma proposta de dashboard de métricas e indicadores para startups e incubadora tecnológica de Pato Branco, que foi orientado sobre a... Prof, desculpa, eu só lembrei que a gente não está gravando. Que foi realizado sobre a orientação da professora doutora Eliane Maria de Bortoli Fábio. Essa apresentação é composta de introdução, objetivos, justificativa, referencial teórico, materiais e método, resultados, cronograma, considerações finais e referências. Então, a importância do uso de dados de maneira adequada nos negócios em geral aumentou muito nas últimas décadas. Além disso, obter e armazenar dados ficou mais fácil e mais barato, considerando o progresso tecnológico que o mundo tem vivenciado. Sendo assim, os dados têm sido frequentemente utilizados pelas empresas para apoiar a tomada de decisões baseado em métrica. As métricas são medidas quantificáveis de um fenômeno ou objeto. E para extrair um significado das métricas, deve ser utilizado indicadores. As startups de software, assim como as organizações maduras, podem empregar várias métricas para medir o seu progresso e ajudar na tomada de decisões. E uma forma de monitorar essas métricas são os dashboards iterativos, que eles ajudam a rastrear, analisar e exibir os dados. Os objetivos desse trabalho. O objetivo geral é identificar, analisar e propor métricas e indicadores adequados para as startups de desenvolvimento de software e incubadoras, a fim de implementar um dashboard de métricas e indicadores para esse público, mais especificamente para as startups incubadas na Incubadora Tecnológica de Pato Branco, a ITEC PB, bem como para a própria incubadora monitorá-las. Os objetivos específicos. Realizar o diagnóstico da situação atual de startups de desenvolvimento de software com relação ao seu conhecimento sobre métricas e indicadores e sua aplicação na gestão de seus processos. Também estudar modelos de processos e métricas adequadas para as startups de software, identificar as fontes de dados e ferramentas que auxiliam as empresas nas tomadas de decisões, analisar os dados do diagnóstico e identificar o nível de utilização das métricas e indicadores por parte das empresas, fazendo uma referência com o referencial teórico estudado, definir as áreas prioritárias para o uso de métricas e indicadores pelas empresas abordadas, bem como para a própria incubadora que as monitora, e propor um dashboard de métricas e indicadores em startups de software e incubadoras. A justificativa. Então, com esse trabalho, será estabelecido um dashboard com o qual as startups de desenvolvimento de software incubadas e a incubadora poderão diagnosticar continuamente seus processos e produtos por meio de métricas e indicadores adequados. As métricas e indicadores são de grande importância para garantir a melhoria contínua dos processos das empresas, e a melhoria contínua é um objetivo fundamental para as empresas e deve estar baseado em medições e fatos concretos. O referencial teórico é composto de caracterização de startup, métricas e indicadores, dentro desse item as métricas de software e as métricas para startups, a metodologia de apoio à maturidade de startups do SEBRAE, a Em alto nível, uma startup funciona como qualquer empresa. O que é distinto das outras empresas é a maneira que a startup faz isso, sendo um modelo de negócio inovador, com velocidade e crescimento. O tema startup de software não é tão novo assim, porém não há uma definição sobre ele, embora os autores estudados tenham o mesmo entendimento, que é uma categoria de empresas que lida com condições incertas, crescimento rápido, desenvolvimento de produtos inovadores e que visam a escalabilidade. As métricas e indicadores. As métricas consistem em medidas individuais, como, por exemplo, formato de dados, formato de valores e quantidades. Elas são obtidas diretamente das atividades realizadas nos diversos processos de uma empresa, como no financeiro, na parte de vendas, no atendimento ao cliente e no desenvolvimento de produtos.
As métricas são medidas quantitativas de grau de um sistema, componente ou processo. E também podem ser definidas como qualquer medida utilizada para comparar processos ou projetos de sistemas, estimar ou predizer entregáveis. Os indicadores são medidas calculadas a partir das métricas, e eles servem para avaliar o desempenho da empresa. Geralmente, eles são representados por percentual e são compostos pelo conjunto de diferentes métricas. Então, segundo os consultores da TOTS, existem vários tipos de indicadores, como, por exemplo, esses citados aqui, que é o indicadores financeiro e econômico, que ajudam a entender o momento da empresa, sua capacidade de pagar contas e o seu potencial de receita. Os indicadores de produtividade, que são aqueles relacionados com a parte prática dos resultados da empresa, e os indicadores de qualidade, que são aqueles que permitem que a empresa meça sua eficiência e a satisfação dos clientes. Então, para sobreviver a esse ambiente de negócio intenso e dinâmico, as empresas devem ter reações cada vez mais rápidas, sempre direcionando suas ações de forma a manter-se firme a seus objetivos estratégicos. Então, sendo assim, as métricas e indicadores são extremamente úteis. Uma dificuldade encontrada pelas empresas de desenvolvimento de software é a obtenção dessas métricas. Algumas até coletam dados sobre seus processos, mas não conseguem utilizá-los efetivamente, por não possuírem conhecimento e ou ferramentas para gerar indicadores adequados. As métricas de software são uma ferramenta-chave para avaliar, medir e entender a qualidade e a confiabilidade de um software, tendo como objetivo fornecer uma visão contínua dos produtos e processos. E elas são divididas em 3 categorias. As métricas de processo, que são aquelas que enfatizam as atividades que compõem o processo de desenvolvimento do software. Elas focam principalmente no tempo necessário para a execução de um processo, os custos envolvidos, se os métodos utilizados são eficazes, e entre outros. E as métricas de projeto, que consistem em entender e controlar o projeto a ser desenvolvido, sua situação e seu estado. E as métricas de produto, que visam entender e controlar a qualidade do produto a ser desenvolvido. Métricas para startups. Então, Kimmel e outros autores, eles propuseram 118 métricas mais específicas para as startups de software, dividida em 3 categorias. As métricas de negócio e financeiro, que são métricas que comunicam a situação atual do negócio usando indicadores monetários. Aqui nós podemos citar o burn rate, que é a taxa no qual o capital disponível é usado, Customer Acquisition Cost, que é o custo médio de aquisição de um cliente pagante, e Profit Margin, que é a margem de lucro, é uma medida de lucratividade. E as métricas de usuário-cliente são métricas que permitem compreender o usuário até certo ponto, mesmo sem se comunicar diretamente com ele. Aqui nós podemos citar o Lifetime Value, que é a receita total média que um cliente gera, e o Churn Rate, que é a perda de usuários ou clientes durante um período de tempo. As métricas de engenharia do software incluem métricas de processo e produtos citadas anteriormente. E aqui nós podemos citar o Development Time, que é o tempo que leva para implementar um novo recurso, e a Stability, que é a estabilidade, a frequência de falhas no uso do software. A metodologia de apoio à maturidade das startups, criada pelo Sebrae, foi desenvolvida devido à necessidade das startups superarem seus desafios de crescimento e consolidação. E para medir a evolução da startup, ou seja, para avaliar a maturidade da empresa, o Sebrae propôs analisar esses 5 indicadores, que é o indicador de mercado, solução, produto, modelo de negócio, tração e time, e dando uma pontuação de 1 a 5 a cada um desses indicadores. A metodologia CERN, que significa Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, ela foi desenvolvida em parceria pelo Sebrae e a Umprotec, com o objetivo de criar uma plataforma de soluções de forma a ampliar a capacidade de incubadoras em gerar empreendimentos inovadores e bem-sucedidos. Sendo assim, o seu objetivo principal é oferecer uma ferramenta para que as incubadoras de diferentes áreas e tamanhos possam utilizar elementos básicos para garantir o sucesso das empresas para as quais eles oferecem suporte. Essa metodologia contempla 3 níveis de abrangência, como podemos verificar na primeira figura, que é empreendimentos, processos e incubadora.
né? E nesse trabalho nós iremos focar no primeiro nível, que é empreendimentos. E como pode ser verificado na segunda figura, o CERN é composto de 4 níveis de maturidade, sendo CERN 1, empreendimento, CERN 2, incubadora, CERN 3, rede de parceiros e CERN 4, posicionamento global. Porém, nesse trabalho, nós iremos focar no primeiro nível, já que a ITEC-PB tem realizado ações de implementação da metodologia CERN, iniciando pelo CERN 1. Então, o CERN 1, que é o empreendimento, ele tem foco no processo de incubação e no desenvolvimento dos empreendimentos. Os processos chaves dentro desse nível que podemos citar são sensibilização e prospecção, seleção, planejamento, qualificação, assessoria e consultoria, monitoramento, graduação e relacionamento com as graduadas e sistema de gerenciamento básico. A ITEC-PB pretende focar em tecnologia, mercado, capital, gestão e empreendedor para monitorar as startups incubadas. Os trabalhos relacionados. Então, o primeiro autor, ele investigou o uso de métricas de desempenho em startups de software. Ele investigou em diferentes startups, como startups de e-commerce, software as a service e aplicativo mobile. E dentro de cada uma dessas categorias, ele utilizou algumas métricas de negócio financeiro, métricas de usuário e clientes e métricas de engenharia do software. O segundo autor realizou um estudo de caso em uma unidade da Ericsson para identificar os principais requisitos para os métodos de visualização de indicadores. Eles criaram 3 diferentes protótipos de visualização de indicadores e concluíram que o dashboard é a melhor solução. O terceiro autor fez um estudo de caso para as startups de software da África Oriental, com o objetivo de identificar os principais requisitos para dashboard de medição para as startups de software. Como os requisitos encontrados por eles foram a apresentação e análise pessoal, desempenho do projeto, para feedback do cliente, para análise de venda, para monitoramento de clientes e para monitorar a receita. O quarto autor propôs e avaliou uma estrutura de métrica baseada em tempo de ciclo, que pode ser usada durante o processo de desenvolvimento de recursos e fornece um feedback mais rápido dos clientes. Os materiais utilizados para a realização desse trabalho. Para a escrita do referencial teórico, foi utilizado os principais sites de busca, como o Google Scholar, I3E, Elsevier e ELICAPS. Também foi utilizada a metodologia de apoio à maturidade de startups do Sebrae, o Google Meet, e para o desenvolvimento do dashboard será utilizado o Power BI. O Power BI foi escolhido porque ele é uma ferramenta já consolidada no mercado, onde podemos integrar diversas fontes de dados, como planilhas, banco de dados e informações à web, entre outras, e ele possibilita que o dado seja tratado e padronizado para a utilização do dashboard de maneira efetiva. Além disso, ele é gratuito em sua versão desktop. O método. Para o desenvolvimento do projeto, propôs-se a realização das seguintes etapas. A primeira etapa é referente à seleção de empresas. Então, participam desse projeto as startups de desenvolvimento de software hospedadas na ITEC-PB. E, em paralelo a isso, foi realizado um estudo de identificação de métricas adequadas para as startups abordadas, a fim de identificar quais métricas e indicadores são mais adequados para as startups, bem como para a própria incubadora a utilizar nas atividades de monitoramento. A terceira etapa refere-se à realização do diagnóstico. Essa abordagem objetiva identificar o nível de maturidade com relação ao uso de métricas e indicadores por parte das startups, bem como possíveis fontes de dados que elas possuem para a extração de indicadores e a geração do dashboard. Então, sendo assim, foi elaborado um roteiro de entrevista e aplicado junto às startups parceiras do projeto por meio de entrevistas via Google Meet. E também, nesse diagnóstico, serão incluídos os aspectos relacionados ao CERN-1. A etapa 4 é referente à tabulação, que seria a tabulação dos dados, que seriam os dados de métricas e indicadores, nível de conhecimento e as fontes de dados de métricas utilizados pelas empresas. Então, eles serão preparados e organizados para a criação do dashboard, juntamente com as métricas obtidas via diagnóstico aplicado pela ITEC-PB baseado no CERN-1. Uma possível ameaça nessa etapa é as empresas não compartilharem seus dados ou não terem dados suficientes. Então, será criada uma base de dados fictícia. E aqui nessa etapa é que será feito todo o tratamento dos dados do projeto via Power BI, utilizando o Power Query.
A etapa 5 é a análise e projeto do dashboard de métricas e indicadores adequada à realidade das startups incubadora. Então, aqui será realizada uma investigação sobre os dados levantados junto às startups e a ITEC PB e com base nas informações obtidas nos itens 2 e 4. Nessa etapa, serão definidas e criadas as métricas no Power BI, e esses cálculos servirão de base para a criação do dashboard. A etapa 6 é a criação do dashboard interativo com as métricas e indicadores mais adequados às realidades das startups parceiras, bem como da ITEC PB, e somente após as etapas 3, 4 e 5 que pode-se iniciar o desenvolvimento do dashboard. A etapa 7 é a entrega do dashboard, então o produto desse trabalho será disponibilizado tanto para as startups como para a ITEC PB, para que eles possam fazer o uso dele e retornar um feedback para possíveis melhorias. É pretendido também fazer o fornecimento de um tutorial de como utilizar. E a etapa 8 refere-se ao feedback. Então, após as empresas incubadoras estiverem aplicando o dashboard em suas atividades, pretende-se obter um feedback em relação ao uso. Mas, possivelmente, o aprofundamento dessa etapa fique para trabalhos futuros, pois não haverá tempo de obter um feedback completo. Aqui temos o fluxo de funcionamento do Power BI, sendo na etapa 3, onde foram solicitados os dados em diferentes formatos, a etapa 4, onde vai ocorrer a tabulação via Power Query, e a etapa 5, onde vai ser a análise e projeto do dashboard no Power BI. Aqui vão ser criados os modelos de dados para, então, somente na etapa 6, poder ser criado o dashboard. Tudo isso vai ser realizado de maneira offline no Power BI Desktop. Vai ser offline, primeiramente, por conta do custo, porque essa é a única versão gratuita, e também por conta da manutenção, que nós não vamos conseguir ficar dando manutenção para a atualização desses dados. Então, será entregue para as empresas, bem como para a incubadora, o ponto PBIX, onde eles mesmos poderão fazer a atualização do dashboard. Os resultados obtidos até o momento são em relação à etapa de diagnóstico, os quais foram divididos em 7 itens: área de atuação, idade das startups, número de colaboradores, uso de modelo ágil de desenvolvimento, produtos, objetivos macros e métricas e indicadores. Ao todo, foram entrevistadas 7 startups da ITEC PB, que serão representadas aqui como empresas A, B, C, D, E, F e G. Esse primeiro gráfico é com relação à área de atuação, onde podemos verificar que cada empresa é de um ramo de negócio diferente, sendo agroindústria, saúde, varejo, gestão de vendas, processamento de dados, assessoria de RH, indústria de drones e agroindústrias. Esse gráfico é referente à idade das startups, onde 57,14% possuem até 3 anos de atividades. Esse é com relação ao número de colaboradores, então todas as empresas são de pequeno porte, com uma média de 7,57 colaboradores por empresa. E aqui em relação ao uso de modelo ágil de desenvolvimento. Então, como pode ser observado, 42,86% das startups não utilizam nenhum tipo de desenvolvimento ágil, sendo que as empresas que utilizam, como o Scrum ou o Kanban, eles afirmam que sentem dificuldade ou que tentam utilizar. Então, isso não é aplicado de fato. Esse gráfico é com relação aos produtos de cada empresa. A empresa B é que possui mais produtos, totalizando 10. E esse é com relação ao estágio do produto principal. Então, 85,71% das startups estão com seu produto principal finalizado, mas sempre continuando o desenvolvimento, fazendo melhorias ou customizações específicas para cada cliente. Esse gráfico é com relação aos objetivos macro. Então, a função principal dos objetivos bem definidos é assegurar que todos os membros da empresa busquem a mesma direção. Trata-se de definir o ponto de chegada para que todos possam buscar o mesmo caminho. Mas aqui, 57,14% das startups não têm objetivos macros bem definidos, ou seja, eles não estão descritos no papel ou os colaboradores não têm acesso a esses objetivos. Durante a entrevista, quando foi perguntado sobre o uso se as startups têm objetivos macro, a maioria deu alguma resposta, né? Eles falam que possuem alguns objetivos em mente, alguns objetivos em pensamento, mas as empresas A, B, C e F não têm objetivos macros bem definidos. Esse gráfico é com relação ao uso de métricas. Então, 57,14% das startups não fazem o uso de métricas ainda.
Ou seja, 4 startups não utilizam métricas. Das outras 3 utilizam as métricas de financeiro, ou seja, eles focam mais no negócio, e apenas 2 utilizam métricas de engenharia do software e 2 utilizam métricas de clientes. Então, nesse ponto, pode-se notar uma deficiência, porque a maioria não foca no operacional, ou seja, eles não focam em métricas de engenharia de software. E, além disso, as poucas empresas que utilizam, eles usam apenas medida de tempo de entrega e horas trabalhadas. Esse gráfico é com relação às ferramentas. A empresa A utiliza o Trello e Bling, a empresa E utiliza quadro expositivo e Excel, e a empresa G utiliza o Odoo. Esse gráfico é com relação aos dados que podem ser extraídos das ferramentas mostradas anteriormente, que elas são informadas em Excel e PDF. Durante todo o processo de entrevista, a empresa C afirmou não fazer uso de métricas, mas eles falaram que tem alguns dados para compartilhar conosco. Então, nesse caso, todas as empresas que estão aqui aceitaram compartilhar conosco uma amostra dos seus dados para colaborar nessa pesquisa. Das outras 3 empresas, 2 não tinham dados para compartilhar e a outra não pode compartilhar devido a um acordo de confidencialidade. Mas o dashboard será entregue para todas as empresas. Esse gráfico é com relação à aplicação das métricas. Então, das 7 startups entrevistadas, 57,14% não usam métricas, e dentre essas, apenas uma startup, ou seja, 13,54%, acredita que as métricas não iriam auxiliar na gestão de seus negócios, pelo fato de ter apenas 2 clientes. As outras 43,6%, eles sentem a necessidade do uso de métricas, principalmente para ter uma visão mais macro do negócio e entender aonde pode chegar, além de melhorar a agilidade do seu negócio. E das 28,57 startups que apenas coletam métricas, eles afirmam que fazem isso por não saberem aplicar e acreditam que precisam de mais conhecimento nesta área. Esse é o cronograma. As primeiras etapas já foram realizadas, nós estamos na fase de estudo, identificação e definição das métricas e indicadores adequados às startups abordadas. E as próximas etapas são geração de resultados, que é a tabulação dos dados, análise, projeto e criação de um modelo de dashboard de métricas e indicadores adequados à realidade das startups e do ITEC-PB. A entrega do dashboard, feedback, escrita da monografia e defesa da monografia. Considerações finais. Então, a partir do diagnóstico, foi possível identificar que a maioria das startups possuem um baixo nível de maturidade com relação à aplicação de métricas e indicadores, porque quase nenhuma faz o uso de métricas e nenhuma faz o uso de indicadores. Então, eles não aplicam na gestão de seus processos. Também foi possível identificar as fontes de dados e ferramentas que auxiliam as poucas empresas que coletam métricas. E com base nos resultados obtidos até o momento, as startups participantes pretendem fazer o uso de métricas e elas desejam fazer o uso de um dashboard de medição para visualizarem seu desempenho. Já foi em partes realizado um estudo de modelos e processos de métricas adequados para as startups de software. Juntamente a isso, a ITEC-PB irá compartilhar o resultado da aplicação do diagnóstico referente ao SARN-1. E, além dessas métricas, deseja-se definir métricas especificamente relacionadas ao operacional das startups, ou seja, as métricas de engenharia de software, pois nessa etapa que se encontra a maior deficiência, com base no diagnóstico realizado. Para os próximos passos, fica, então, a tabulação dos dados, análise, projeto e desenvolvimento do dashboard, a entrega do dashboard às empresas e à incubadora e a obtenção do feedback. Essas foram as referências utilizadas. E muito obrigada pela atenção. Ok, Rosemary, obrigada pela sua apresentação. Nós gostaríamos de passar a palavra para as membros da banca. Eu acho que inicialmente iremos passar para a Ivânia, né, por ser um membro externo aí ao TFPR, né, professora Ivânia da Unimater. Então, fique à vontade, Ivânia, para fazer as suas considerações. Parabéns, Rosemary, obrigada aí pelo convite. Obrigada, professora Eliane. Fantástico trabalho, acho que faz bastante tempo que a gente está sonhando aí, a Aline estava aí assistindo também. Acho que representa bastante essa ligação entre o meio acadêmico e as empresas. Acho que vai ser muito bem visto pelos incubados, embora tenha sido bem difícil essa coleta, né? Eu acompanhei o processo.
Mas eu fiz algumas observações no trabalho, assim, só para somar mesmo, algumas percepções minhas ali, a adição. Eu gostei bastante dessa parte que você fez um aprofundar bem interessante, até para talvez transformar isso numa cartilha ou num material de boas práticas, no material de boas práticas em relação para apoiar na gestão dos incubados. Eu acho que é uma coisa que falta muito, né? A gente perde, entra outro incubado. Acho que isso também é um ponto que talvez você possa ajudar a incubadora, criar essa trilha de que entender que o incubado que entra hoje, ele não participou do seu trabalho e ele não vai ter nem conhecimento sobre o que é métricas. Talvez você fazer esse casamento com a gestão da incubadora, como você aborda o CERN ali. Acho que a Aline vai ter essa receptividade até para entender sobre o trabalho, ela está acompanhando, mas a Aline talvez daqui 2, 3 anos saia também, né? Ou entre outra pessoa. Como a gente fazer com que esse trabalho perdure no processo de gestão? Acho que isso é uma coisa que você pode abordar na próxima fase, né? E vai somar bastante. Uma pergunta que eu tenho, eu sei que você vai trabalhar nessa visão, a gente até optou por trabalhar nessa visão estratégica e tática, né? E a engenharia de software ela vai ficar no segundo momento, né? Os indicadores, até porque eles não têm esses macros relacionados a objetivos. Você pretende tentar trabalhar em alguma empresa que esteja um pouco mais evoluída, o nível de indicadores operacionais, como de engenharia de requisitos, manutenção, que você observou nas empresas? Existe essa possibilidade? Então, nas empresas que eu conversei, quase nenhuma delas foca mais nessa parte do operacional, né? Como eu falei, eles focam apenas em horas trabalhadas e então, tipo, o que a gente estudou, né, que tem as 118 métricas do QMEL, eles até propõem algumas métricas em engenharia de software, mas também é bem pobre, tem poucas métricas lá de engenharia de software, apenas 8. Então, se a gente for focar nessa parte, eu acredito que eu teria que estudar um pouco mais ainda para conseguir essa parte de métricas do operacional. Eu só fiquei curiosa, porque, na verdade, essa visão geral, eu e a Prof. Eliane já tinha levantado, né? Essa dificuldade deles olharem o operacional quando eles querem sobreviver, né? Acho que a startup tem muito disso, né? Precisa sobreviver, então entrada e saída é o mais importante, né? Das startups que eu conversei, a empresa G é a que tem mais essa visão assim, a gente precisa muito de métricas e indicadores, a gente precisa colocar isso na parte operacional. Eu acho que das entrevistadas, essa é a única que daria para aplicar isso. Entendi. Porque talvez a tua percepção, eu ia pedir isso, sabe? Eu vi que tem alguns indicadores que você compara e fica bem legal, e talvez a tua percepção sobre essa tua imersão que tu fez de conversar com eles e falar assim, olha, a empresa G, eu percebi que ela é mais evoluída por isso, ou porque o produto dela é tal coisa, ou às vezes porque o investidor já é mais maduro, eu não sei qual que é o critério, mas eu senti um pouco de falta, e é isso que eu coloquei nas observações, da tua percepção, sabe? Eu fui lá e conversei lá nos resultados e observei que essa empresa é um pouco mais evoluída do que essa, talvez por essas possibilidades, que também você vai validar lá na próxima fase. Mas eu acho importante nos resultados você colocar o teu olhar também, Rosemary, dessa tua percepção, né, acadêmica, e isso vale bastante quando a gente vai ler o trabalho, acho que enriquece muito, porque a percepção minha é diferente da professora Eliane, e a tua percepção também é diferente. Então, eu fiquei muito curiosa assim, tipo, o que a Rosemary achou em relação a essa comparação dentre as empresas. Então, era esse um dos pontos que eu ia pedir para você, se você pudesse complementar a tua percepção lá nos resultados. Eu senti um pouco de falta. Na apresentação está muito claro, você até abordou agora nos questionamentos, eu sei que você foi lá, tu fez essa análise, né? Talvez falar um pouquinho sobre a importância eu percebi que a gente conseguiu trabalhar mais lá, porque eles estão sendo cobrados pela gestão da incubadora. E talvez é isso que faz com que aceitem teu trabalho, é isso que faz com que o dashboard seja tão importante. E não porque eles achem importante, né? Essa camada da gestão da incubadora, de todo esse processo que eles estão lá também, que visa lucro e resultado, tenha sido um dos pontos primordiais do trabalho também. Então, talvez abordar essa visão da gestão da incubadora, a importância dela do nosso trabalho, e da gestão do incubado, né? Mas eu acho que eu gostei bastante do trabalho, eu acho que vai somar muito no nosso ecossistema, chegou em bom momento. Queria agradecer pelo teu interesse também em trabalhar nas nossas loucuras, né, e
se ativa, ir lá, perguntar, questionar também a gente, porque passar material a gente passou o máximo, né, mas o teu engajamento também foi bem importante, o teu interesse sobre o tema, acho que o tema é sensacional e você está abrindo muitas portas para outros trabalhos também, a gente tem 3, 4 anos aí de muito trabalho e em posterior momento, a gente vai trabalhar mais outros itens, e principalmente essa imersão aí de observar a engenharia de software, o quanto ela é responsável, essas métricas de engenharia de software nessas diferentes camadas. Mas eu queria só agradecer mesmo pelo convite, e é muito bom participar de uma banca tão produtiva assim, que vai gerar resultado tão direto e rápido, né? Ok, Vânia, obrigada aí pelas suas considerações. Só gostaria de fazer um adendo aí. Essa questão operacional, ela não está sendo abordada no momento, né, pelos eixos ali, pelos aspectos abordados pelo CERN, né, que a incubadora está até nós incluímos aí com o anexo, né, do trabalho, aquela planilha, né, contendo essas áreas que eles estão abordando, e a gente pode, né, até em conversa com a Aline, né, com a Silvia, a gente tem essa abertura, tá, para colocar e inserir novos indicadores aí relacionados ao operacional, tá, então é alguma coisa que a gente pode estar inserindo, tá, não precisa ser algo engessado, né, utilizar-se apenas desses eixos que foram colocados ali. Tá? Então, é uma coisa que a gente pode sim estar colocando, estar inserindo alguns que sejam, né, mais úteis, vamos dizer assim, para as startups, né, que eles não tenham, assim, tanto dispêndio de tempo, né, enfim, de esforço dos colaboradores para isso, mas que venha a somar, né, com o trabalho deles. Eu vejo que talvez trabalhar essa abordagem... Talvez trabalhar essa abordagem do porquê que a gente deixou de lado, porque realmente eles não estão maduros, ou não é importante nesse momento, né? E até para a própria gestão da incubadora, no nível que ela está do CERN, isso não é tão relevante nesse momento, né? No momento, né? Exatamente. Percepção mas que futuramente pode ser inserido. Está bem rico em análise bibliográfica, eu até achei muito legal que você aborda esses 3 estágios, né? E aí chega lá no final e tá, mas por que foi abordado? Talvez deixar isso bem claro, como justificativa para os próximos trabalhos entenderem, né, que o porquê que a gente abriu mão dessa análise, porque, na verdade, a análise de operacional, ela vai ser baseada sempre numa análise estratégica. E essa estratégia nem existe ainda, né? Você que está trazendo. Ok. Então, tá joia. Obrigada, professora Ivânia. Foi um prazer, assim, tê-la, né, na nossa banca, né, porque a Ivânia, ela, queira ou não, ela tem esse contato aí, né, com muitas e muitas empresas, tem essa experiência, né, que nos passa essa visão de consultora, né, aí na área, e isso sempre é muito importante para nós. Obrigada, Ivânia. Vamos passar a palavra agora para a professora Suelaine, nossa professora aqui da universidade. Fica à vontade, Suelaine. Boa tarde a todos, boa tarde, Rose. Então, inicialmente, né, quero agradecer o convite, né, para participar da banca de TCC1. Tinha avaliado o pré-projeto, né, já tinha dado um ok lá. Então, agora a gente está aqui só para reafirmar, né, aquilo que você tinha proposto lá no pré-projeto e agora, né, no documento de TCC1, que está bem completo, né, que até falei para a Eliane, eu falei, meu Deus do céu, tudo isso de página, gente... né? Mas assim, então um documento bem estruturado, né? Bem organizado, então quero te parabenizar por isso. Tem alguns detalhes que sempre tem, né? Que eu deixei anotado ali no documento, depois eu vou compartilhar com você e com a Eliane, e aí vocês vão acatar ou não as sugestões que são propostas, né? Ali no documento. Então, parabenizar, assim como a Ivânia colocou, né? Pelo tema que você está abordando, que é algo que a gente verifica que carece ainda assim de pesquisas, né, que façam com que essas métricas, esses indicadores, sejam fáceis de serem aplicados, né, em empresas de pequeno porte, em startups, né, que estão iniciando, porque inicialmente, né, a visão de uma startup, como você colocou na tua percepção, né, e até o que a Ivânia comenta, no primeiro momento eu quero fazer dar certo, eu quero ver se quero dar certo, eu quero receber, eu quero vender, né, e muitas vezes não se pensa nessa questão da organização, né, em trabalhar com indicadores, em trabalhar com métricas, para que isso seja uma constante, né, para a startup, para que não seja assim, num primeiro momento deu certo e depois não deu mais,
por quê, né? Então, para que essas métricas, esses indicadores venham para auxiliar isso, né? Justamente em função do baixo nível de maturidade, para poder trabalhar isso, aplicar essas métricas, esses indicadores, justamente para melhorar essa questão, né? Essa aproximação empresa e meio acadêmico é algo que não é fácil de fazer acontecer, né? Então, experiências, a própria Ivânia já foi, né? Foi professora, é professora, quem foi, continua sempre será professora, né? A Eliane também, que trabalha bastante nessa área. Então, né, no próprio doutorado, a Eliane também sentiu, né, essa dificuldade dessa aproximação das empresas abrirem as portas e principalmente fornecer informações e dados para que você possa trabalhar, porque o objetivo da pesquisa acadêmica é auxiliar as empresas. A gente não quer tomar posse dos dados, né, ou roubar esses dados, pelo contrário, né, a partir dessas informações, desses dados, a gente quer auxiliar as empresas. Então, essa aproximação é um aspecto muito importante, e não é fácil de acontecer. Até pelo número de startups, você conseguiu 7 empresas, né? E como conseguir? Por que não conseguiu-se mais empresas, né? Então, teve aí algum nível de dificuldade para você conseguir, né? Também esse número de empresas, que a gente sabe que não é fácil, né? Uma coisa que a professora Ivânia falou e que eu tinha anotado aqui para comentar contigo, dessa questão assim, e as novas startups, né, que entrarem na incubadora, que agregarem, né, digamos que forem selecionadas, justamente elas não tiveram oportunidade de participar desse trabalho. Então, como fazer para que elas tenham acesso a essa informação? Porque o teu TCC agora, depois o TCC 2, ele vai ficar na universidade, vai ficar lá numa biblioteca digital, mas eles não vão saber que existe esse trabalho para ir lá na biblioteca digital da UTFPR para consultar. Então, né, essa questão de como tornar esse documento, né, acessível e fácil de ser compreendido, né? Então, para que as pessoas peguem ali a ideia de uma cartilha é muito bacana, né, Ivane? De você fazer uma cartilhinha ali, é assim, é o passo a passo, tá aqui, é dessa forma que funciona, é dessa forma que se faz e se aplica. Então, isso vai facilitar aí muito, né, para as novas startups, tá? Essa questão da tua percepção em relação às entrevistas que você fez, então, isso é uma informação que agrega no teu trabalho, tá? Então, incluir esse tipo, a Ivânia comentou, também tinha anotado aqui, que é interessante você colocar o teu ponto de vista, tua percepção, como é que você percebeu, né, toda essa, desde a abordagem, sabe, desde o primeiro processo do contato, né, de como que as empresas foram se abrindo, entre aspas, né, para você, dando acesso, os dados, né, se você sentiu, aqui eu senti que a empresa ficou desconfiada, aqui eu senti que a empresa, né, não, realmente abriu, achou interessante, não conhecia sobre isso, né? Então, é interessante colocar esse aspecto da sua percepção, a sua observação em relação a essas 2 primeiras etapas que você fez, né? A primeira delas, a seleção de empresas, né? Como que efetivamente você selecionou as empresas, né? E aí, a partir dessa seleção, né, que foram essas 7 que você conseguiu, essa segunda etapa de trabalho que você fez, que foi esse né, esse pré-diagnóstico, digamos assim, né. Gostei muito do trabalho escrito, tá? Tem pouca coisa ali para ser ajustada, principalmente em alguns casos, quando você faz citações, você coloca em ordem cronológica as referências, então isso é uma coisa bem bacana, você vai lendo a evolução sobre um determinado item, lá em 2000, depois 2003, depois 2016 e assim por diante. Então, isso ficou bem bacana. Aí tem os outros itens que depois você olha lá, que eu coloquei, né? Ok, isso daqui eu comentei também com você, que você definiu bem, né, o que é a diferença de métrica, o que é um indicador, qual que é a relação que existe entre eles ali no teu documento. Então, isso é uma coisa que está bem bacana, né? Eu iria sugerir para você inserir ali na tua seção 2.4, onde você fala da metodologia do CERN, as figuras que você usou na apresentação. Elas ficaram bem bacanas, essa estrutura que você mostrou, dá para você colocá-la, uma sugestão, né? Colocá-la no teu trabalho, e aí você já tem o texto explicativo. Agora é só você inserir uma figura para poder ilustrar esses itens, o CERN 1, 2, 3 e 4, ali ficou bem bacana a imagem que você colocou na apresentação,
joga isso lá no trabalho também, tá? Porque querendo ou não, você olha para uma figurinha, opa, isso chama atenção. A pessoa vai lá para o texto, né? Porque senão ela vê uma lista grande lá, cerne 1, 2, 3, 4, aquele monte de texto, pá, né? Mas ela vê uma figura, isso chama atenção, já também auxilia no processo cognitivo de atenção. A pessoa já vai focar um pouquinho diferente para aquele ponto, né? Qual que foi a maior dificuldade, Rose, que você teve em todo o teu trabalho até agora? Eu acho que foi o contato com as empresas mesmo. Tipo, eu tive que ligar várias vezes atrás delas. Aí com algumas eu conversava e eles falavam, tá, mas para que isso vai me ajudar, sabe? Aí eu tentava explicar, mas teve muitas que falaram, não, a gente não precisa disso agora, a gente está focando em outra coisa, a gente já tem o nosso próprio dashboard. Então, apenas essas 7 aí que concordaram em participar. Em participar. No total, lá são quantas empresas? Eu acho que eu liguei para 18 empresas. É dificuldade, né, Vânia? Não, e ela está na segunda fase, né, Profeliane, que a gente já fez com mais empresas também. Nossa média foi menos de 50%, eu acho, no geral, né? Menos, bem menos. Bem menos, né? É bem complicado mesmo obter essa colaboração. Há uma resistência muito grande por parte das empresas em se abrir, principalmente para o meio acadêmico, né, para a universidade, para que a gente possa se inserir, né, nessa área deles aí, para colaborar, né, principalmente a gente que gostaria, né, de saber como é que eles estão funcionando, que problemas podem existir no processo deles, e as pessoas ficam mais receosas ainda, né, opa, eu vou me mostrar, né, eu vou mostrar a minha fragilidade, eu acho que é mais ou menos assim, e aí ficam mais receosas ainda, e outros tem o temido, vou perder tempo com isso, né? Vou gastar o meu tempo com isso. E, na verdade, esse gastar pode ser um investir, né? Um investir tempo, porque eles podem ter um ótimo retorno se eles souberem, né, se utilizar dessas ferramentas. Então, assim, a gente vai, né, como a gente diz, fazer o que a gente pode, né? Tudo que a gente pode, o melhor que a gente pode para colaborar, né? E aí, quem quiser usufruir disso, né? Vai ter uma ferramenta muito boa, né? A cartilha é um resultado, assim, visual mesmo. Olha, vocês estão usando um trabalho acadêmico, vocês estão vendo o resultado de um trabalho acadêmico. Depois a gente trabalhar mais o marketing mesmo desse produto gerado, faz com que a gente também gere confiança, né? Porque eles também são frustrados por outros trabalhos. Exato, por projetos que, né, porventura não, né, tiveram um início e não terminaram, ou nem tiveram, né? As pessoas foram normal, lá né? e Não é por fazer. Acontece muito. Acontece mesmo, né? Mas, então, assim, elogiar, parabéns, Rose, né, pelo teu trabalho, né? Então, a gente já, né, escutava suas reuniões com a Eliane ali, né, das suas orientações, mas parabéns pelo teu trabalho, tá? Ele está muito bem organizado, né? Essa questão dos trabalhos, né, relacionados que você colocou ali, o que estão fazendo, né? E aí, né, colocar um itemzinho lá, e o que o meu difere deles, né? O que eu estou fazendo a mais, né? O que eu estou agregando de informação. E essas dificuldades também, que são as suas percepções até lá da entrevista e tudo mais, essas dificuldades também é bom relatar. As suas considerações finais ali, é bom destacar também as dificuldades, porque a gente sabe que todo trabalho, nem tudo é flor, né? Então, coloca um pouco dos espinhos ali também, das pedras, né? Que isso mostra, né, que não é tão fácil assim, né? Então, até para quem sabe sensibilizar, né, para que a gente consiga cada vez mais aproximar o meio acadêmico, né, das empresas. Porque às vezes em eventos, né, na hora de tirar foto, as empresas estão todas ali juntas com a universidade, mas na hora de ter, né, uma contrapartida, isso fica um pouco a desejar, né? Mas parabéns e muito obrigada pelo convite, né, em participar e poder, né, ter acesso a esse seu trabalho. Ok, obrigada, Soilane, pelas suas contribuições, foram muito, muito ricas também, nós vamos considerar todas, não é, Rosemary? Depois você vai estar anotando tudo aí. Eu gostaria de deixar aberto também para outros membros aí, outros ouvintes, né, que queiram
comentar algo, fazer algum questionamento, talvez a Aline, lá da ITEC PB. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns, Rose. Super legal o seu trabalho, está muito bem estruturado. Quanto à sua dificuldade, olha, parabéns, porque se é uma dificuldade para nós, como os gestores da incubadora, coletar dados deles, eu mal posso imaginar o que você teve de dificuldade. E queria dizer que o trabalho que você está fazendo é incrível, ele vai agregar muito. Talvez eles não vejam isso agora, mas a nossa missão é tentar fazer com que eles vejam. E conte com a gente para a coleta desses resultados. A gente pode verificar até, né, nos trabalhos futuros ali uma coleta diferente, talvez junto com a gente, para você não ter que ficar se desgastando e correndo atrás. Enfim, várias formas e mostrar que isso vai realmente dar um feedback muito bom para eles. Eu e a Silvia, que a gente está na gestão agora, nós duas viemos da área acadêmica, da UTF, inclusive, então a gente sabe o quanto é importante esse tipo de trabalho e o quanto vai trazer bons frutos. E parabéns mais uma vez, e a gente fica à disposição para ajudar no que for necessário. Ok, Aline, muito obrigada pela abertura de vocês, obrigada por vocês estarem, né, participando dessa defesa, né, é muito importante que vocês já estejam, né, a par dos primeiros resultados, né, e nós vamos precisar muito, então, da colaboração de vocês aí no andamento, né, do restante desse trabalho, no desenvolvimento, né, da definição das métricas, da criação do dashboard, da validação desse dashboard. Então, a gente vai estar sempre próximas aí com vocês, né, de vocês, para realizar esse trabalho aí, tá? E a gente espera realmente que seja algo, assim, muito valioso aí para as empresas. Então, a gente vai fazer com muito carinho, né, Rosemary? Tá bom? Com certeza vai ser. Obrigada. Um abraço para vocês, tá? Um abraço. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a Rosemary também por ter encarado esse desafio, né? Por ter aceito o desafio. Então, quando a gente começou a conversar, né? A gente não tinha, assim, bem definido ainda, né? O que ela iria fazer. Ela gostaria de fazer alguma coisa na área de engenharia de software. E aí, alguma coisa ela tinha comentado em testes. Eu falei, que tal métricas? E ela aceitou, né? E tá aí, né, eu acho que vai ser um trabalho, assim, de muito sucesso, né, eu tô gostando muito de trabalhar com ela nessa área, ela é uma menina, assim, bem disposta, né, bem desenvolvida aí para essa questão, e a gente tem se dado muito bem, né, Rosemary? Então, acredito que até o fim vai ter um resultado muito positivo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Também gostaria de agradecer à Prof. Eliane por ter me convidado para participar desse projeto. Todo mundo que me conhece sabe que é uma área que eu gosto muito, que foi o que eu sempre quis fazer. Então, eu me encontrei muito no meu trabalho de conclusão de curso. Também gostaria de agradecer à banca por terem aceitado o convite e também agradecer a Aline por estar abrindo as portas da ITEC PB para a gente, né, para facilitando essa comunicação lá com as empresas. E muito obrigada pela presença de todos os meus amigos que vieram me assistir. Ok, então até a próxima sessão, né, no final do TCC2. Um abraço a todos e obrigada. Tchau, gente. Ok, obrigada, parabéns, até mais. Tchau, tchau. Tchau.